Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou mantê-los em modo silencioso. Obrigada. O cerimonial da Universidade de Brasília tem o prazer e a honra em dar início à solenidade de outorga de título de professor emérito ao doutor em comunicação Vinícius Arthur de Lima. O título de professor emérito é concedido pela Universidade de Brasília ao docente aposentado que tenha alcançado uma posição eminente em atividades universitárias desenvolvidas. Este título foi concedido por meio da Resolução do Conselho Universitário número 43, de 18 de dezembro de 2017. Para compor a mesa de honra, convidamos presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professor Fernando Oliveira Paulino. Neste momento, convidamos para que adentre o auditório a comitiva que recepcionará o homenageado professor Vinícius Arthur de Lima. Docente aposentado da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e ex-vice-reitor da UNB, professor Marco Antônio Rodrigues Dias. Docente da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília e professor emérito, Vladimir Carvalho. Docente aposentado da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professor Clodomir Ferreira. Docente aposentado da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professor José Salomão Davi Amorim. Docente aposentada da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professora Maria de Lourdes Torres. Em homenagem ao docente aposentado da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professor Ubirajara da Silva, in memoriam, sua esposa, senhora Tânia Kedma de Belli Reis Silva. Neste momento, pedimos a todos os presentes para receberem de pé ou em posição de respeito e com aplausos o homenageado professor Vinícius Arthur de Lima. Solicitamos que todos permaneçam em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Todos podem ocupar os seus lugares. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença da diretora do Instituto de Letras da UNB, professora Rosana Reigota Naves, do subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça da Bahia, senhor Emiliano José, ex-chefe da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, senhor Hélio Doyle, secretário executivo da Andifes, senhor Gustavo Balduino, ex-presidentes da ADUMB, senhor João Carlos Teatini e Pedro Murrieta, e os professores eméritos Sérgio Dairel Porto e Maria Estela Grossi Porto. Para declarar a abertura desta sessão solene, passamos a palavra à presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão. Boa tarde. Declaro aberta esta sessão solene de outorga de título de professor emérito a Vinícius Arthur de Lima. Para proferir o discurso de apresentação do homenageado, convidamos ao púlpito o docente da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, professor Wagner Antônio Riso. Boa tarde. Magnífica reitora, professora doutora Márcia Abraão, excelentíssimo diretor da Faculdade de Comunicação, professor Fernando Paulino, nobre professor doutor Vinícius Arthur de Lima, a mesa que está recepcionando, meus colegas Clodomir, José Salomão, Marco Antônio Rodrigues, Maria de Lourdes Torres, Tânia Kedma, que está aqui representando nosso querido professor Birajara, e Vladimir Carvalho. Professores, professoras,
que aqui se encontram, parentes e amigos. Para mim é motivo de muita alegria de ser portador desta tarefa, como todo bom aluno, tem que se fazer os deveres de casa, de ser o orador desta homenagem ao professor Vinícius Lima, uma vez de quem, no meu lugar estivesse, sentiria a mesma emoção, responsabilidade e honra nesse momento solene, que é o mais representativo em termos de honraria prestada a um docente. Eu vou fazer um breve histórico biográfico do professor Vinícius Lima, que levaria pelo menos 20 páginas, mas eu resumi. Eu espero ter resumido a contento, professor. O professor doutor Vinícius Lima nasceu em Sabará, Minas Gerais, em maio de 1945. Seu pai era professor de administração pública e envolvido com a política. Foi prefeito por 2 gestões. Sua mãe também era professora do curso primário. A política e o ensino estava entranhado desde criança. Em 1963, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou Sociologia e, em 1966, trabalhou na Interamericana Publicidade e, depois, na Macron, Denison e Standard. Em fevereiro de 1971, iniciou sua trajetória como professor, atuando como colaborador do Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília. Professor de Introdução à Publicidade, Planejamento Publicitário e Campanhas Publicitárias. Participou de campanhas publicitárias com apoio da UNB, ganhou diversos prêmios, entre os quais o diploma de honra do Prêmio Colunistas, os melhores da propaganda, de 1972. Recebido em São Paulo, e decidiu fazer o mestrado em Advertising, em 1972, em Illinois, Urbana. Em 74, voltou ao Brasil e assumiu a chefia do Departamento de Comunicação da UNB e passou a fazer parte da criação da congregação de carreira do novo programa de mestrado que estava sendo orientado para a questão da comunicação e desenvolvimento, trabalhando com um tema ligado à América Latina. Em 1976, Vinícius Lima voltou a Illinois para fazer doutorado, desta vez com bolsa da CAPES. Estudou no Institute of Communication Research, ICR, da University of Illinois Urbana. Ele optou por uma tese teórica que não o afastasse do Brasil. Assim, fez uma leitura da obra de Paulo Freire e suas contribuições para a comunicação e cultura, tornando-se amigo pessoal do escritor. Obteve um minor em Latin American Studies e foi ainda bolsista do Center of Latin American and Caribbean Studies. De volta ao Brasil, em 1979, retomou as atividades acadêmicas na UNB, assumindo as disciplinas de Teorias da Comunicação e Comunicação e Estudos Culturais. Participou de estudos juntos à comunidade científica em comunicação, atuou como consultor ad hoc do Conselho Nacional de Pesquisa e da CAPES, orientou e coordenou projetos de pesquisa junto a alunos de mestrado, trabalhou como assessor parlamentar do Congresso Nacional, foi vice-presidente do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, SEC, desenvolvendo pesquisas para o PADCT, CNPq, e, no início dos anos 80, Vinícius continuou a publicar artigos sobre o ensino e também sobre as teorias da comunicação. A década de 80 se apresenta bastante produtiva em relação às publicações, mesmo com seu afastamento da UNB entre 82 e 85, devido a uma questão de desavenças políticas com o reitor da época. Ele retorna à UNB e é escolhido novamente chefe do Departamento de Comunicação e coordenador do mestrado. Outro marco importante na trajetória acadêmica de Vinícius Lima é a sua participação na fundação do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, SEC, em 1984, juntamente a outros professores da UNB. Também Vinícius aproveitou sua experiência com assessoria parlamentar no Congresso Nacional para atuar na disciplina de assessoria de lideranças e comunicação política, no primeiro curso de especialização de assessoria parlamentar, realizado em 1986 pelo Departamento de Ciências Políticas da UNB. Depois de conseguir melhor classificação na carreira docente, ele retomou a chefia do Departamento de Comunicação, participou do Conselho de Ensino e Pesquisa, CEP, e do Conselho Universitário, CONSUNE, e ainda passou a fazer parte do Conselho Editorial da Revista Humanidades. Na mesma época, tornou-se consultor da CAPES na área de Comunicação e Cooperação Internacional. Na segunda metade da década de 80,
Dá licença. É extensa a obra do professor, desculpem. Na segunda metade da década de 80, 1987, Vinícius voltou aos Estados Unidos e, nas obras de Raymond Williams e Stuart Hall, encontrou em Gramsci a base de sua visão sobre a mídia. Isso rendeu o primeiro pós-doc no Institute of Communication Research na Universidade de Illinois, Urbana. Uma releitura do texto escrito originalmente por ele pelo professor Dr. Murilo César Ramos e que leva o nome State, Television and Political Power in Brazil. Em 1989, foi o primeiro professor a participar do convênio de cooperação científica entre a Universidade de Brasília e a Universidade de La Habana, Cuba, e também participou como conferencista, em 90, do Taller Internacional sobre Comunicação e Identidade Cultural em América Latina. No final dos anos 80, foi marcado na carreira de Vinícius Lima pela preocupação em compreender o papel da mídia, televisão em especial, no processo das eleições presidenciais. Nesse sentido, ele coordenou um projeto sobre o tema e o resultado foi publicado no Brasil e no exterior, além de ter sido apresentado em congressos de comunicação. O primeiro texto teórico escrito sobre cenário de representações políticas, CRP, foi escrito em seu segundo pós-doc. Vinícius pediu de transferência para o Departamento de Ciência Política em 90, e entre o primeiro e o segundo semestre de 91, quando a transferência seria efetivada, o pesquisador foi convidado para trabalhar com a proposta de um livro na área de Political Communication na Miami University. Vinícius recebeu a bolsa de pós-doc do CNPq para participar do trabalho e acabou resultando no primeiro artigo teórico sobre CRP. Entre 81 e 99, Vinícius participou de 52 bancas examinadoras, entre monografias de graduação e dissertações e teses de pós-graduação. Em 14 delas, foi orientador. Nessa trajetória acadêmica, podemos registrar a publicação de 2 livros, 15 capítulos de livros no Brasil e 3 no exterior. 3 monografias, 32 artigos em periódicos no Brasil e 5 no exterior, além de inúmeros artigos e entrevistas publicados em jornal, revista e televisão. Agora, Vinícius é aposentado. Em 2000, ao finalizar projetos criados na UNB, Vinícius deixou a capital federal e mudou-se para Caxias do Sul, onde foi contratado pela Universidade de Caxias do Sul como professor convidado na disciplina de Teoria da Comunicação. Teria muito mais a falar, mas eu resolvi fazer uma outra configuração. Essa posição que me encontro, eu acho que é digna de se fazer ouvir. E eu fiz exatamente isso. Eu pedi para que pessoas falassem, pessoas muito chegadas, próximos, amigos, parentes. Quem começa esse discurso é a Natasha Lucena. Algo que me ocorreu sobre esse primeiro período que citou e que meu pai já relatou a mim e aos meus 2 irmãos, com mais detalhes, é que ele foi para Ouro Preto, menino ainda, como você bem mencionou, aos 12 anos, porque meu avô, pai dele, que era funcionário público na época, queria muito que ele fosse engenheiro, porque era o caminho normal que ele desejava aos filhos, que fossem engenheiros, médicos ou advogados. Assim, são aspas, tá? E assim encaminhou meu pai para o Colégio Interno de Ouro Preto. Só que, contrariando a regra, nesse período, meu pai tomou outros rumos diferentes do programado por seus pais, pois começou a se envolver com política estudantil, entrou em ação católica em uma época muito conturbada em Ouro Preto e no país, e assim não seguiu a orientação que era desejo de seus pais. Inclusive, ele comentou também que, para se certificar que não estava fazendo algo errado, fez um teste vocacional no Instituto de Educação em Belo Horizonte, que, na época, era algo bem difícil de ser feito. E, como resultado, deu que sua aptidão era para a área de humanas. E, assim, ele cursou o ginásio, entrou para a Escola Técnica de Ouro Preto, que, na época, era o caminho a ser percorrido para entrar com mais facilidade na Escola de Minas. E, no 3º ano, fez o curso clássico em Belo Horizonte, pois, nessa época, já estava inteiramente envolvido em políticas estudantis e queria ser sociólogo, que foi o curso de Sociologia e Política que ele acabou fazendo. Espero ter contribuído com o que conheço desse período vivido por ele. Eu, Natasha, perdão,
Eu, Natasha, sou a mais nova, tenho 35 anos, sou formada em Direito. Minha irmã Tatiana, a do meio, tem 37, é publicitária. E o Guilherme, tem 46 e é formado em Educação Física. Temos uma ótima relação com meu pai. Falando por mim, posso te dizer, sem dúvida alguma, que é o meu melhor amigo, a pessoa em quem mais confio e meu melhor conselheiro. Sempre sensato, inteligente e admirável. Além de tudo, damos boas risadas juntos. É sempre excelente reunir toda a família. Temos muitas recordações boas até aqui e teremos muitas outras pela frente, com toda certeza. Sim, ele tem 3 netos, que são a sua grande alegria da vida, sem dúvida. Luca e Mel, filhos do Guilherme, e o João, filho de Tatiana. Bolinha é um apelido da época de Ouro Preto. Quem colocou nele foi um colega dele, de República, o Chico, que acompanhou para Belo Horizonte e era o apelido das pessoas bem próximas a ele. O mais interessante desse apelido é que, nessa época, ele era magro e meu pai não sabe por que recebeu esse apelido. Já perguntei isso a ele uma vez e risos, mas ele gosta demais do apelido. É carinhoso, sim, constrangimento zero, pode ter certeza disso. Sérgio Euclides Braga Leal de Souza, aspas. Desculpa, gente. Fui aluno e orientando o professor Vinícius, beneficiei-me, como todos os demais, da sua enorme competência intelectual, consciência política e integridade pessoal no trato das questões da economia política da comunicação no Brasil. Contudo, para além desses atributos inegáveis, tive o privilégio, como seu discípulo e amigo, de testemunhar e usufruir aquela que considero a sua maior qualidade, a generosidade. Não apenas com as pessoas próximas, mas com todos aqueles que o procuram. Vinícius nunca mediu esforços na promoção desinteressada dos melhores desejos e aspirações das pessoas à sua volta. Por ter sido um dos muitos beneficiados, serei lhe sempre grato, especialmente grato. Clodomir Ferreira, Clodo. Wagner. Uma história interessante é que fui eu quem primeiro propôs por escrito uma reunião formal da FAC para que o amigo Vinícius Lima fosse escolhido como professor emérito, isso oficialmente numa reunião do colegiado da FAC. Eu o conheci quando ele veio dar aulas na UNB, nós todos bem jovens, e eu fui seu aluno das primeiras turmas. Me tornei um amigo dele e sou até hoje. Foi através dele que tomei conhecimento, já como aluno do mestrado, das teorias críticas, o que me abriu um novo universo de estudos. Até hoje somos bons amigos e acho totalmente merecida a homenagem, como escrevi no memorial de defesa da indicação na época. Ele teve muita importância também como liderança na administração do antigo Departamento de Comunicação e também na Faculdade de Comunicação. Também estudou sob Paulo Freire, mestrado, o que indiretamente influenciou aquele meu trabalho de coordenação de assuntos pedagógicos na FAC durante 12 anos. Sobre Vinícius, Tereza Negrão. Não saberia precisar o ano, mas foi no século passado, lá pelos idos dos 90. Eu era jovem, uma jovem recém-doutora, entusiasmada com a distinção obtida com a defesa de uma tese interdisciplinar. Ocasião em que, para uma banca constituída de professores de formações distintas, eu, ousadamente para a época, entrecruzava a comunicação, a história, enquanto áreas do saber. E, como se não bastasse, ousava também balizar a pesquisa na história do tempo presente. E foi então que nossa querida amiga e grande historiadora, professora doutora Adalgisa Maria Vieira Rosário, comentou comigo com seu delicioso e inconfundível mineirês sobre o seu amigo Vinícius. Às vezes, o que chamava carinhosamente Bola. Uai, Teca, você tem que conhecer esse menino. Ele mexe com esses trem tudo, de mídia, política e tempo presente. Além do mais, é gente da maior qualidade, vocês vão ficar amigos. Falou e disse a professora, amigos comuns e interesses acadêmicos convergentes. Esses se incumbiram de construir fortes laços de amizade. Hermano, Serginho, Tânia, Wagner, Ailê e, claro, Antônio Fernando, me orientando que reconhece em Vinícius quase uma espécie de guru acadêmico. Não por acaso, Vinícius prefaciou a dissertação transformadora em livro. Prefácio que, mais que essas minhas anotações, patentei um compromisso com o conhecimento e uma abertura para os profícuos resultados do diálogo entre áreas. Salve grande Adalgisa.
coberta de razão. O menino é bom mesmo, desse trem, e é pessoa da melhor qualidade. É verdade. Parabéns, menino Vinícius. Notas sobre um grande professor, Antônio Fernando de Sá Araújo. Perdão, Antônio Fernando de Araújo Sá. Ingressei no mestrado em História na Universidade de Brasília em 1989 para desenvolver uma pesquisa sobre a revista Cezinho, editada pelo Serviço Social da Indústria, SESI, entre os anos de 47 e 60. A orientação competente da professora Maria Tereza Ferraz Negrão de Mello levou-me a discutir as relações entre história e comunicação para compreender o discurso da burguesia industrial sobre a infância operária presente na revista. Para estabelecer um diálogo entre história cultural, imaginário e representações sociais, busquei uma disciplina optativa ofertada pelo professor Vinícius Arthur de Lima, Marxismo e Cultura, no programa de pós-graduação em Comunicação, com uma proposta teórica renovadora, ancorada nos estudos culturais. Foi meu primeiro contato com obras que marcariam minha trajetória intelectual, como Raymond Williams e Stuart Hall. Fraternalmente, suas ideias sobre cultura, comunicação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, mídia e política foram determinantes para minha compreensão da extensa necessidade de direito à comunicação e democracia. Talvez a súmula de seu pensamento esteja no livro Cultura do Silêncio e Democracia no Brasil, de 2015, editada pela editora da Universidade de Brasília, sinônimo de maturidade intelectual e clareza crítica sobre as agruras e percalços que a democracia passou ao longo nas suas últimas décadas e ainda passa nos dias atuais. Para além de suas reflexões teóricas, Vinícius Lima foi um homem de ação, trabalhando com o movimento sindical dos jornalistas ou assessorando governos. Mostrou que não basta analisar, temos que agir no processo de democratização das políticas públicas de comunicação. José Salomão, quando penso em Vinícius, me vem à coisa três coisas. Primeiro, estamos falando de uma pessoa de grande porte físico, que abriga um coração maior ainda. Segundo, é de uma grande franqueza ao falar sobre os outros e de uma franqueza maior ainda ao falar de si mesmo. E terceiro, é uma pessoa que mantém uma coerência absoluta de ideias e de comportamentos, coerência que não é fácil de encontrar. Temos um passado comum, como mineiros, como colegas na FAC, e na luta por uma democracia substantiva na comunicação e na política. Vinícius continua sendo cada vez mais um intelectual brilhante e militante. É um amigo e irmão. Relato de Hermano Matos, amigo e ex-aluno em velhice. Conheci meu amigo Vinícius em algum ponto dos últimos 20 anos do século passado, mas foi ao redor de 86, quando resolvi fazer mestrado em comunicação na UNB, que mais nos aproximamos e nos conhecemos. Logo notei tratar-se de um mestre de raras virtudes, inatacável senso de responsabilidade, disciplina de compromisso, compromisso com o questionamento de seus próprios saberes, diante dos quais mantinha preocupação obsessiva com a atualização e a incorporação de novas informações. Recusava-se também a fazer compilações, produzia ciência. Mais importante, no entanto, e isso distinguia Vinícius de muitos, era a sua preocupação em que entendêssemos a realidade social, econômica e política brasileira, em particular, e buscássemos as ferramentas para transformá-las. Uma profissão de fé que unia indignação e incentivo ao senso de responsabilidade social que, infelizmente, pouco abraçam. O umbigo tem mais sex appeal. Sérgio da Aeroporto. Vinícius Arthur Lima, mais conhecido por nós, amigos mineiros, como Bolinha, tem um passado publicitário de grande relevância. Nos conhecemos no início da década de 70 em Belo Horizonte, ele na Standard Propaganda e eu na Editora Abril. Na época, recebi uma reclamação do senhor Roberto Tivita de que eu não atendia bem a agência Standard em Belo Horizonte, pois não enviava ao gerente local, Vinícius Lima, um reparte da revista da editora. Dessa reclamação e pito, nasceu a nossa amizade, na medida em que superamos os obstáculos por uma simpatia mútua e a conjunção de ideais comuns. Em sua vinda para a UNB, Vinícius foi contratado pelo Departamento de Audiovisuais e Publicidade e, junto com a sua colega, a professora Maria de Lourdes Torres, ganharam um prêmio do então governo do Distrito Federal como realizadores da melhor campanha publicitária de arrecadação de impostos à capital federal. Fico pensando nessa homenagem que ele hoje recebe de professor emérito da UNB,
saudado pelo professor Wagner Riso, do mesmo departamento de Audiovisual e Publicidade da Faculdade de Comunicação, simbolizando, então, um retorno à sua casa de origem nessa universidade. Seria bom também lembrar que o professor Vinícius publicou uma síntese de todas as teorias de comunicação em um quadro que mostrou os lugares de confluência entre as abordagens administrativas e mercadológicas da comunicação com as abordagens políticas, culturais e rituais da comunicação. Só faltam 2. Desculpa, gente, é muita coisa. Permitam, desculpa, professor, desculpa, reitora. Maria Estela Grossi Porto, convidada pelo professor Wagner Riso a dizer, em 2 ou 3 frases, algo sobre Vinícius Arthur de Lima, o mais novo professor emérito da UNB, o que primeiro me ocorreu foi que mal o reconheço como tal, já que para nós que viemos das Minas Gerais e lá o conhecemos, ele é o Bolinha. Além disso, retomar com tanta economia de espaço seus méritos, como emérito, destrinchando, por exemplo, toda a trajetória por ele construída como um dos grandes especialistas e entendidos em Paulo Freire, ou sua história como pesquisador e professor em comunicação, pareceu-me tarefa difícil para alguém como eu, outsider nesse campo. Outros certamente farão isso com mais propriedade. Preferi, então, recuperar algo que me é caro, a amizade que partilhamos há tanto tempo, e faço isso relembrando que, pelos idos de 80, ainda como aluna, dava meus primeiros passos na sociologia dessa universidade, quando dele recebi de presente um livro que acompanhou-me anos a fio, já depois como professora. O livro intitulado Invitation to Sociology vinha como uma dedicatória, aspas, para a telinha, também eu vim de Minas com apelido, que me conhece tanto e de quem gosto muito. Devolvo hoje esta dedicatória dizendo, aspas, a você, Bolinha, que me conhece tanto e de quem gosto muito, desejo todas as alegrias que acompanham o merecido reconhecimento trazido por este título. Vinícius e os seus vários sobrenomes, Luiz Martins da Silva. Professor Vinícius Arthur de Lima poderia muito bem ter outro sobrenome. Não lhe soaria estranho chamar-se Vinícius Arthur da Liberdade de Expressão. Meticuloso, é capaz de desdobrar a liberdade de acordo com a acepção requerida. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de impressão, liberdade de imprensa, liberdade de empresa e assim por diante. Poderia se chamar Vinícius Arthur da leitura crítica, possivelmente o seu principal exercício como cidadão do mundo, mas com uma ênfase especial na leitura crítica dos meios de comunicação. Vinícius é um leitor atento e permanente na observação de como as coisas são para logo em seguida apontar um reajuste utópico para a realidade social, ou de como as coisas deveriam ser, e, portanto, uma irresistível leitura ética do mundo. Jamais se acomodou, havendo pela frente um incômodo a ser demonstrado, denunciado e, sobretudo, analisado metodologicamente e cientificamente. Com tal perfil, como poderia não ser Vinícius um pesquisador? E como não dedicar sua vida à vida de um estudioso incansável e pesquisador dos mais produtivos no cenário latino-americano? Entre as sociologias, dedicou-se sem descanso a uma sociologia crítica da mídia, talvez por não conceber outro papel para a mídia, senão o de dela estar a serviço do cidadão e da democracia. Talvez por isso, Vinícius tenha sido um ser humano tão inquieto e tão vocacionado para apontar caminhos ideais, sem em nenhum momento perder de vista que o ser humano pode e deve estar sempre a caminho da sua perfectibilidade, individual e coletiva. Possivelmente, por tudo isso que foi observado sobre esse intelectual brasileiro, mas também sobre o meninão aplicado e afetivo que ele é, lhe dê direito a um outro sobrenome, coerente com seu inesgotável humanismo. Sim, Vinícius Arthur de Lima é também um Vinícius Arthur de Lima Paulo Freire, 2 irmãos gêmeos no mundo das ideias e na confiança de que o melhor dos investimentos é no ser humano e na sua educação. Por fim, meu caro professor Vinícius Arthur de Lima, deixo uma fala. Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, outras que vêm e passam. Existem aquelas que vêm, ficam e depois de algum tempo se vão. Mas existem aquelas que vêm
e se vão com uma enorme vontade de ficar. Charles Chaplin. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do chefe de gabinete da reitora, professor Paulo César Marques da Silva, da diretora de pesquisa do Decanato de Pesquisa e Inovação, professora Cláudia Amorim, da professora emérita da Faculdade de Comunicação da UNB, Tereza Negrão, e complementar a informação de que os ex-presidentes da ADUNB, João Carlos Teatini e Pedro Murrieta, também são ex-decanos de administração da universidade. Neste momento, a presidente do Conselho Universitário e reitora da UNB, professora Márcia Abraão, concede o título e entrega a placa de professor emérito ao doutor em comunicação, Vinícius Arthur de Lima. Eu, Márcia Abraão Moura, presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, confiro a Vinícius Arthur de Lima o título de professor emérito, que foi concedido pelo Conselho Universitário de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade de Brasília. E assim, para proferir o seu discurso, convidamos, então, o professor emérito da Universidade de Brasília, Vinícius Arthur de Lima. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar a magnífica reitora, Márcia Abraão, meu amigo professor Fernando Paulino. Agradecer aos técnicos administrativos da FAC, do cerimonial, aqui da reitoria, por terem mantido a realização dessa cerimônia, apesar da justa paralisação de hoje, em protesto pelos cortes orçamentários na UNB. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Queria agradecer a presença da minha família, meus filhos, meus netos, meus genros, minhas irmãs, meu cunhado, meu sobrinho, meus amigos da turma do almoço das quartas-feiras, meus confrades do Sábado Aberto, minha velha turma do jantar das sextas-feiras, minhas queridas amigas e amigos de Brasília e de outras cidades, São Paulo, Rio, Goiânia, Salvador. Cumprimentar professores e professoras eméritas, colegas professores e funcionários da UNB, ex-bolsistas, ex-orientandos, ex-alunos. Fazer um agradecimento especial à minha comitiva. Vou fazer por ordem alfabética, porque todos têm igual importância para mim. Ao Clodo, compositor, figura pública, querido por todos, meu ex-aluno. E, como já foi dito aqui, fez a primeira proposta em 2010 para que eu recebesse a homenagem de professor emérito. Professor Salomão, José Salomão, autor de um dos primeiros textos sobre cultura de massa que li, meu interlocutor, meu amigo,
meu irmão. Marco Antônio Rodrigues Dias, que foi quem me convidou para vir para Brasília e que está aqui hoje vindo, acreditem vocês, de Paris. Conseguimos conciliar a data do evento para que ele pudesse vir com Sônia, minha ex-companheira de JEC, nos idos do século passado, há muito tempo. Lourdinha, minha primeira parceira na publicidade, companheira, por muitos anos, do meu querido amigo Geraldo Moraes, que infelizmente não está mais entre nós. Tânia, poeta, jornalista, ex-aluna da comunicação da UNB e viúva do meu maior parceiro aqui dentro da universidade, professor Ubirajara da Silva. Esse é um dos meus problemas, eu sou muito emotivo. E, por último, Vladimir Carvalho, outra figura pública, professor emérito da UNB, um exemplo de caráter, de profissional, e meu companheiro das horas boas e das horas ruins, de muitos anos. Queria agradecer também, embora não conheça pessoalmente, não sei se nem está aqui, o professor Dr. Otton de Azevedo Lopes, que deu parecer no meu processo no Consune e que eu não tive o prazer de conhecer. Quero agradecer ao professor Wagner Riso, meu ex-aluno, que é culpado por essa minha emoção de trazer tantos amigos que deram depoimentos sobre mim, que, claro, o que provocou esses comentários foi a generosidade deles, que são todos meus amigos. E eu fiquei, preciso dizer também, só muito recentemente, sabendo que o Wagner era a pessoa que tinha organizado o material que instruiu o processo e que seria o orador aqui. Eu não tinha conhecimento disso. E, por fim, por último, mas last but not the least, o professor Fernando Paulino, que é, na verdade, o grande responsável por eu estar aqui hoje, porque foi ele que sugeriu e que acompanhou e que coordenou todo esse processo que me trouxe aqui recebendo esse título. Muito obrigado. Antes de ler o texto que eu preparei, que não é tão longo assim, porque a letra está grande, então vocês não se assustem, eu queria fazer um registro anterior para dizer o seguinte: somos todos, mulheres e homens, seres situados e datados, vale dizer históricos. Por isso, não podemos ignorar o momento de crise profunda que o Brasil atravessa. Somos hoje um país dividido pela intolerância e pelo ódio doentios, com sinais alarmantes de crescimento acelerado do fascismo e de uma progressiva caminhada rumo a um estado de exceção não declarado. Nesse contexto, quero registrar, em particular, a prisão do ex-presidente Lula, líder em todas as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2018, condenado em um processo polêmico e eivado de vícios, e encarcerado por decisão de segunda instância, cuja constitucionalidade é questionada não só por ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, como por juristas renomados e por defensores dos direitos humanos. Muito bem. Ter ingressado na Universidade de Brasília como professor colaborador, uma categoria que não pertencia à carreira docente.
haver sido admitido depois no primeiro degrau desta carreira, percorrer todas as etapas até o concurso público para professor titular, aposentar e merecer agora a honra do título de professor emérito, me obriga a rever a trajetória que, ao longo dos quase 50 anos, últimos quase 50 anos, me conduziu até aqui. Para tanto, quero tomar emprestado palavras de advertência que Paulo Freire, ex-membro do Conselho Diretor da FUB e doutor honoris causa pela UNB, faz na introdução de um de seus últimos livros sobre os limites da memória. Diz ele: os olhos com que revejo já não são os olhos com que vi. Ninguém fala do que passou, a não ser na e da perspectiva do que está se passando. Há 48 anos, no início de junho de 1970, uma matéria publicada na revista Visão sobre o primeiro Congresso Brasileiro de Informação Rural, realizado na UNB, serviu de pretexto para que se iniciasse o processo que me trouxe para Brasília. Escrevi ao chefe do Departamento de Comunicação, organizador do Congresso, professor Marco Antônio Rodrigues Dias. Até há poucos meses, ele era diretor da Rádio Jornal de Minas, em Belo Horizonte, onde eu exercia as funções de subgerente da filial da Estanda Propaganda. Insinuei que as portas estariam abertas para uma eventual colaboração e a estratégia deu certo. A partir daí, os entendimentos caminharam rapidamente. Enfrentando a resistência quase unânime da família e de amigos, de vez que muitos deles não acreditavam sequer que Brasília se firmaria como capital do país, no primeiro semestre de 1971, já estava professor, colaborador, contratado e em sala de aula. Duas razões principais motivaram minha decisão. Primeiro, apesar de bem-sucedido como publicitário, essa não era a profissão que pretendia. Minha graduação havia sido em Sociologia Política e queria fazer o mestrado que já era oferecido na UNB, mas não existia na UFMG. Naquela época, atribuía-se à sociologia um papel de técnica social capaz de orientar a sociedade para o desenvolvimento e a independência econômica e política. Ademais, meu objetivo de longo prazo sempre havia sido seguir a carreira docente, profissão tanto de minha mãe como do meu pai. Na UNB já estava o meu querido e saudoso professor de Sociologia Geral, Fernando Correia Dias, professor emérito da UNB, a quem procurei e que me incentivou a fazer a seleção que aconteceria no início de 1971. Cursar o mestrado em Sociologia, paralelamente à docência, foi uma das condições negociadas para a minha vinda. Mais tarde, esse acordo perderia o sentido, porque os dois candidatos que fizemos a seleção, eu e minha queridíssima amiga Beth Ferreira, que está aqui, no primeiro semestre de 1971, reprovamos em metodologia de pesquisa e estatística e não passamos na seleção. A segunda razão é que a UNB, ainda engateando e sem haver completado seus primeiros 10 anos, era a universidade necessária de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Frei Mateus Rocha, locus natural do intelectual público comprometido com a transformação da sociedade e exercia em muitos de minha geração uma atração especial, atração que teimosamente persistia, apesar das duas crises profundas, a de 65 e a de 1968, que desvirtuaram seu projeto original e apesar do país estar atravessando o período que Hélio Gaspari, anos mais tarde, chamou de ditadura escancarada. As duas lealdades fundamentais definidas por Darcy, aos valores e padrões internacionais da ciência e da cultura, e ao povo brasileiro e à nação, vinculando a autonomia da universidade à busca de soluções para os problemas nacionais, expressavam uma utopia que, em parte, recuperava e mantinha vivos ideais pelos quais sacrificaram suas próprias vidas naqueles anos, muitos sacrificaram suas próprias vidas naqueles anos de chumbo. Depois da crise de 68, a UNB passava por um momento de reconstrução, tendo como reitor um médico mineiro, Dr. Caio Benjamin Dias. Vários professores de Minas e de outros estados, em diferentes áreas do conhecimento, estavam sendo recrutados por ele e estavam aqui como parte dessa reconstrução. O Departamento de Comunicação, além de Marco Antônio Rodrigues Dias, que me convidara,
já se encontravam, dentre outros, José Salomão Davi Amorim, Vladimir Carvalho, Maria de Lourdes Torres, Luiz Gonzaga de Figueiredo Mota, Francisco Henrique de Ana de Araújo, José Francisco Rezeque, Heinz Fortmann, Ubirajara da Silva e Geraldo da Rocha Moraes, esses últimos três, infelizmente, já falecidos. Foram essas as razões que me trouxeram aqui. Para além de aspirações pessoais, sentia-me parte de um processo de construção coletivo, cheio de planos e de esperança. O tempo do Dr. Caio na reitoria, no entanto, não duraria muito. Ele deixou o UNB no final de março de 1971. Nos anos de ditadura, a UNB mereceu uma atenção especial por parte da chamada comunidade de informações. Nunca será demais lembrar que entre fevereiro de 1967 e agosto de 1979, vigorava o Decreto-Lei nº 477, conhecido como o AI-5 das universidades, o próprio também em vigor até outubro de 1978. Ao longo de 15 dos 30 anos em que aqui foi professor, vale dizer, entre 1971 e 1985, a palavra final na UNB era dada pelo capitão de mar e guerra José Carlos de Almeida Azevedo, primeiro como vice-reitor e depois como reitor. Aqueles que estudaram ou trabalharam na UNB naquele período sabem que é impossível ignorar a importância desse fato singular e suas inúmeras repercussões na vida da comunidade universitária. Do ponto de vista da minha escolaridade formal, fazendo parte do grupo de professores aos quais se colocou o desafio de iniciar o programa de mestrado em comunicação, fui beneficiado pelo apoio e pela manutenção do vínculo empregatício, enquanto busquei fora do país a formação pós-graduada. O tempo necessário para a conclusão do mestrado e do doutorado fez com que estivesse ausente do cotidiano da UNB por um pouco mais de 4 anos e meio não contínuos ao longo da década de 70. Ainda assim, em 1971, lideramos a execução de um convênio com a Secretaria de Finanças do Governo do Distrito Federal, que marcou uma virada qualitativa no ensino da publicidade. Junto ao meu querido e saudoso amigo professor Ubirajara da Silva, assumimos a direção do Departamento de Comunicação do conturbado biênio 1974-1976. Nessa época, tentamos fazer a quase impossível mediação entre uma reitoria controladora, a liberdade de cátedra e também a liberdade do movimento estudantil, sempre muito forte na comunicação, que militava ativamente contra o regime militar. A cada edição do jornal Laboratório Campus, enfrentávamos a interferência direta da reitoria, que sempre nos advertia ser nossa responsabilidade de controlar o conteúdo a ser publicado. Por óbvio, nos recusávamos a exercer a função de censores e pagávamos o preço por isso. Enfrentamos a contradição de coordenar a implantação de um programa de mestrado, apenas o 4º a funcionar no país, no qual não podíamos lecionar em função da exigência do grau de doutor para a docência. Enfrentamos a pressão contínua de uma primeira turma organizada e ativa de experientes alunos, na sua maioria já professores ou profissionais maduros, que julgavam de seu dever exigir de um programa de mestrado que apenas se iniciava a qualidade que ele ainda não tinha condições de oferecer. Com o apoio do decano de extensão, cujo titular era o professor Marco Antônio Rodrigues Dias, os professores, alunos e funcionários da comunicação, conseguimos realizar o primeiro seminário latino-americano de comunicação em agosto de 75. Reunimos aqui os principais pesquisadores de comunicação da região, o subdiretor-geral de informação da Unesco e o ministro das Comunicações, que, nas circunstâncias especiais daquela época, já falava sobre os perigos do monopólio na televisão brasileira. Nesse período, começava a ganhar corpo internacionalmente o debate sobre as políticas nacionais de comunicação e sobre a nova ordem mundial da informação e da comunicação, a NOMIC. Esse seminário teve o mérito histórico de colocar na pauta, pelo menos entre os poucos programas de pós-graduação existentes, o tema das políticas de comunicação e de sua relevância para a opção de desenvolvimento a ser seguida no país.
outro resultado importante foi o nascimento do embrião da Associação Latino-Americana de Pesquisadores da Comunicação, que viria a acontecer 3 anos depois na Venezuela. Estou precisando de uma água aqui. Quando retornei do doutorado no segundo semestre de 79, pude participar de forma plena do programa de mestrado, tanto como professor como orientador. Por outro lado, integrei-me ao movimento docente, filiando-me à recém-fundada Associação de Docentes, a DUMB, de cujo Conselho de Representantes passei a fazer parte em nome dos sócios do Departamento de Comunicação. Em agosto de 1982, às vésperas de embarcar para a Inglaterra, em programa de visitas patrocinado pelo Conselho Britânico, fui surpreendido com a entrega por um oficial de justiça em minha residência da notificação de suspensão do meu contrato de trabalho, em processo de demissão por justa causa, movido pela reitoria da UNB. Estava sendo acusado de romper a cláusula da dedicação exclusiva. Quais teriam sido os motivos verdadeiros por detrás desse processo, movido sem o conhecimento do Departamento de Comunicação e contra a sua vontade explícita? A famosa Lei 6733, também conhecida como Lei Azevedo, assegurava a nomeação pelo Presidente da República dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela União. Foi a 6733 que possibilitou a contestada recondução do reitor da Fundação Universidade de Brasília ao cargo em 1980. Desde quando o projeto do Executivo, que se transformou na 6733, foi enviado ao Congresso Nacional pelo último general-presidente, o então senador Franco Montoro apresentou uma emenda que excluía do projeto as fundações de ensino superior. Essa emenda não vingou e o projeto virou lei em dezembro de 79. Então, logo isso aconteceu, o senador Humberto Lucena, líder da oposição, apresentou agora um projeto de lei com o mesmo objetivo, excluir as fundações de ensino superior do âmbito da Lei 6733. Não só apresentou, como em reiteradas ocasiões, o defendeu publicamente em nome da autonomia universitária. O projeto do senador Humberto Lucena estava em tramitação quando, depois de intensa atuação do movimento docente e contornadas manobras parlamentares indecorosas, em dezembro de 1983, a Lei 7177, de iniciativa do próprio governo, retornou a escolha dos dirigentes das fundações de ensino superior aos critérios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, isto é, através de listas sêxtupas enviadas pelas universidades ao chefe do Poder Executivo, vedada a recondução. Confirmava-se, assim, mais uma derrota da corrente político-militar a qual pertencia o então reitor da UNB. Coincidência ou não, nesta época, além de militar no movimento docente, eu era genro do senador Humberto Lucena e, desde o início de 1981, prestava assessoria parlamentar a ele, sobretudo na redação de discursos. Essa assessoria, como atestou o próprio Departamento de Comunicação, em nada interferia nas minhas atividades de professor da UNB. Depois de longa e sofrida disputa judicial, quando o reitor já não era o mesmo que iniciara o processo de minha demissão, e no tumultuado período de transição, imediatamente posterior à renúncia do reitor nomeado professor Geraldo Ávila, fiz um acordo com a UNB em abril de 1985. Considero esse acordo minha segunda admissão na UNB. Ele foi fruto de uma iniciativa do professor Luiz Otávio de Souza Carmo, então no exercício da reitoria, a quem aproveito para mais uma vez agradecer publicamente. Durante os quase 3 anos nos quais meu contrato de trabalho esteve suspenso, não me distanciei da UNB. Nesse período, fui paraninfo e patrono de turmas de formandos da comunicação por 3 vezes. Ao lado dos colegas Carlos Augusto Sete, José Salomão Davi Amorim, Luiz Gonzaga Figueiredo Mota, Murilo César Ramos e Ubirajara da Silva, fundamos o Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, SEC, nos candidatamos e vencemos a disputa para executar 2 projetos de pesquisa no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do CNPq. Em outubro de 1984,
por solicitação da comissão encarregada do Plano de Ação de Governo, coordenada pelo então senador paranaense Afonso Camargo, o SEC preparou uma proposta de política de comunicação para o futuro governo Tancredo Neves. Essa proposta pioneira antecipou normas que vieram depois a serem incluídas no capítulo sobre a comunicação social da Constituição de 88. O melhor exemplo é a distinção entre os sistemas privado, público e estatal de radiodifusão, que aparece no caput do artigo 223, acrescido do princípio que exige a complementariedade entre eles. O acordo que permitiu que eu assumisse minhas funções coincidiu com o fim do período autoritário dentro e fora da UNB. O país ainda vivia o clima da campanha das diretas já, da eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral e da frustração por sua doença inesperada. Todo o potencial de participação ativa na vida da universidade, da parte de alunos, funcionários e professores, reprimido durante tantos anos, parecia ter sido liberado de um momento para outro. Eram novos tempos. Em setembro de 85, consegui finalmente meu acesso para professor adjunto, bloqueado na reitoria há mais de 6 anos, desde que havia adquirido o direito a ele pela conclusão do doutorado. Aproveito para registrar também meu agradecimento público ao saudoso professor Roberto Cardoso de Oliveira, doutor honoris causa da UNB, que desengavetou e relatou o processo no Conselho de Ensino e Pesquisa. O acompanhamento do processo constituinte, iniciado em 1987, a experiência acumulada na assessoria parlamentar e a pesquisa do primeiro pós-doutorado foram fazendo convergir meus interesses de pesquisa, não só para os meandros da construção das políticas de comunicação, no Executivo e no Parlamento, mas também para a centralidade que a mídia ocupava na dinâmica democrática. O processo eleitoral, que pela primeira vez em quase 3 décadas levaria à eleição direta de um presidente da República em 1989, foi a grande oportunidade empírica de observação dessa realidade. A incursão àquela época por uma área de pesquisa quase totalmente inexplorada, em razão das próprias circunstâncias históricas do processo político brasileiro, as relações entre a mídia e a política, me aproximou da ciência política, onde já tinha um pé desde que prestei o vestibular para o curso de Sociologia e Política em 1965, então oferecido pela UFMG. Em 1986 e 1988, havia também participado como professor de Comunicação e Política dos cursos de especialização em assessoria parlamentar realizados pelo Departamento de Ciência Política da UNB, em convênio com o IPEA. Por outro lado, a própria ambiguidade etimológica da palavra comunicação, que faz oscilar seu significado entre os polos opostos do compartilhar e do transmitir, permite que o seu objeto de estudo acolha perspectivas teóricas e empíricas diferentes, com predominâncias circunstanciais de uma ou outra. No final da década de 80, a relação mídia e política certamente não era a perspectiva dominante na nova Faculdade de Comunicação e, convidado, aceitei minha transferência para o Departamento de Ciência Política. Na ciência política, continuei trabalhando no mesmo tema. Um projeto comparado de pesquisa sobre as eleições presidenciais de 1994 no Brasil e no México, financiado pelo CNPq, testava a validade do conceito de cenário de representação da política que vinha desenvolvendo desde a análise das eleições brasileiras de 89. Foi esse conceito que serviu de base para a defesa do memorial que apresentei no concurso para titular em novembro de 1993. Sobre esse concurso, gostaria de registrar, com muito orgulho, está caindo? Está fora do lugar. Sobre esse concurso, gostaria de registrar com muito orgulho que fui aprovado em primeiro lugar, que fizeram parte da banca examinadora os professores Fábio Vanderlei Reis, da UFMG, Elisa Pereira, do antigo IUPERJ, Olavo Brasil de Lima Júnior, da UFMG, Eduardo Viola, da USP e da UNB, e David Fleischer, da UNB. Na metade dos anos 90, a perspectiva de reforma na legislação previdenciária provocou minha aposentadoria proporcional precoce, apesar de mais de 32 anos de tempo de serviço comprovado. Continuei, no entanto, na atividade docente, agora como pesquisador associado sênior. Junto a professores e profissionais de comunicação, ciência política, educação, história e relações internacionais, propusemos ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares a criação do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política, que se tornou realidade por ato do reitor de abril de 97. Esse núcleo constituiu-se
uma tentativa pioneira de estudar as relações entre a mídia e a política na Universidade Brasileira. No início de 2000, depois de 30 anos, deixei Brasília para morar no Rio Grande do Sul e, de fato, aposentei-me da UNB. A passagem pelo sul do país foi rápida e, em janeiro de 2004, já estava de volta ao Distrito Federal. Nos últimos 18 anos, estive professor na Universidade de Caxias do Sul, na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e na UFMG. Nesta última, me tornei pesquisador sênior do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, ao qual permaneço vinculado. Na UNB, voltei a ser aluno e fiz o curso de especialização em História do Cristianismo Antigo entre 2008 e 2009. A convite de Alberto Dines e Luiz Egito, fui colunista regular do Observatório da Imprensa por mais de 11 anos. Também fui colunista da revista Teoria e Debate, da Fundação Perseu Abramo, e ainda colaboro com o portal Carta Maior, dirigido por Joaquim Palhares. Por indicação de meus amigos Carlos Knapp e Bernardo Kuczynski, tive o privilégio de trabalhar por 2 anos e meio na equipe de discursos do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito por entidades da sociedade civil, também representei docentes e pesquisadores no Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação por pouco mais de um ano. Junto com todos os outros membros, tivemos o mandato cassado pela MP 744, de 1º de setembro de 2016, que iniciou o processo de desconstrução do caráter público da EBC e a transformou numa empresa a serviço daqueles que controlam o aparelho de Estado. Esta é, de forma seletiva e muito abreviada, minha trajetória na UNB e depois dela. Olhando para trás e revisitando as razões que me trouxeram para a UNB, não consegui fazer o mestrado em Sociologia, mas segui a carreira docente como meus pais. Também persegui os temas de estudo que havia elegido desde cedo e com os quais trabalho até hoje. Desde o doutorado, continuo redescobrindo um Paulo Freire republicano, que vai muito além do criador de um método de alfabetização de adultos, Nesses tempos em que a soberania popular vem sendo substituída pela soberania do mercado financeiro, um bom exemplo é a potencialidade analítica do conceito de cultura do silêncio e do seu corolário, políticas de silenciamento. Aliás, é necessário registrar que a estrutura do sistema de mídia no nosso país permanece predominantemente privada, oligopolizada, com uma legislação omissa e desatualizada, além de assimétrica em relação a outros serviços públicos. Isto, apesar de conquistas pontuais na Constituição de 88, que completa 3 décadas em outubro, mas que nunca foram regulamentadas. No Brasil, a mídia constitui um oligopólio do ponto de vista econômico e opera como um monopólio do ponto de vista político. A internet, que alimentou desmedidas esperanças, apesar de suas inegáveis potencialidades democratizantes, aos poucos se revela como canal incontrolável de fake news, seguidores falsos e de spam político, além de instrumento fundamental daquilo que já se chamou de capitalismo de vigilância em escala global. Em relação à mídia e à política, já há algum tempo, estou convencido de que se trata de dimensões que não podem ser analiticamente isoladas. Pensar a política e a comunicação apenas através de uma interdisciplinaridade não é suficiente. Escrevi com o colega e amigo Juarez Guimarães, da UFMG, em 2013, que toda teoria democrática que não pensa as dimensões públicas da liberdade de expressão, as relações constituintes entre a construção da cidadania e o direito à voz pública, enfrentará obstáculos intransponíveis. Por outro lado, toda teoria da comunicação que despolitiza o seu objeto, negando ou marginalizando as fundações políticas da comunicação que se fazem em sociedade, está, na verdade, optando por conceber a liberdade de expressão como um direito que se realiza na ordem do privado, em geral mercantil. Assim, não se trata mais de discutir as relações entre comunicação e política, mas de enfrentar o desafio de construir um campo de estudo no qual política e comunicação mútua e geneticamente se constituem em seus conceitos fundamentais. Creio que os recentes acontecimentos de nossa história política, desde o início do processo que levou ao golpe parlamentar de 2016, confirmam a correção dessas afirmações. Quanto às lealdades e à utopia da universidade necessária, sempre procurei fugir daquilo que Darcy Ribeiro chamou de erudição gratuita. Os tempos são de declínio do intelectual público,
hoje substituído pelos intelectuais deferentes, os experts midiáticos. Apesar disso, ainda me sinto parte de um projeto coletivo e tentei dar a minha contribuição a ele na sala de aula, em atividades de pesquisa e extensão, nas diversas posições que ocupei nos órgãos colegiados, na administração acadêmica e por meio da minha participação no movimento docente. Infelizmente, atravessamos um período de obscurantismo neoliberal, no qual a universidade pública e gratuita vive sob ataque permanente. Ataque pela emenda constitucional número 95, de dezembro de 2016, que congelou as verbas públicas para a educação nos próximos 20 anos. Ataque daqueles que defendem a total privatização da educação, empresas de ensino, grupos de mídia, editoras de livros didáticos, fundos de investimento, movimentos políticos e, claro, agentes públicos em posição de comando na máquina do Estado. Ataque pela intimidação policial do médico Elisaldo Carlini, de 88 anos, para depor sob suposta apologia às drogas. Professor emérito da Federal de São Paulo, as pesquisas pioneiras do Dr. Carlini permitiram a formulação de medicamentos eficazes para tratar doenças como epilepsia e esclerose múltipla, hoje utilizadas em diversos países. Ataque pelas injustificadas blitz midiáticas da Polícia Federal, que, autorizada por juízes de primeira instância, levaram a conduções coercitivas e à prisão dirigentes e professores da Federal de Santa Catarina e da UFMG, afrontando direitos e garantias constitucionais. E também ataque do próprio MEC e depois do Ministério Público em diferentes estados, pela absurda tentativa de interferência na autonomia universitária e na liberdade de cátedra, deflagrada a partir da disciplina sobre o golpe de 16, oferecida pelo nosso colega do IPOL, Luiz Felipe Miguel. Apesar de tudo isso, acredito que a velha utopia da minha geração se reinventa, sobrevive e continua mais necessária do que nunca. Quero, mais uma vez, agradecer a todas e todos aqui presentes que compartilham comigo esse momento e a Universidade de Brasília, que me concede a honraria maior que já recebi. Muito obrigado. Informamos aos presentes que, ao final desta cerimônia, o homenageado receberá os cumprimentos em um coquetel oferecido no Salão de Atos da Reitoria. Ouviremos agora o pronunciamento da magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão, que, em seguida, irá declarar o encerramento desta sessão solene, que concedeu o título de professor emérito ao doutor em comunicação Venício Arthur de Lima. Depois dessas palavras maravilhosas, esse resgate da nossa história, é difícil ainda ter o que falar. Então, algumas breves palavras. Primeiro, o cumprimento do professor Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação, o nosso mais novo professor emérito, professor Venício Lima, todas as autoridades aqui presentes, os ex-decanos, decanos, representando os decanos, ex-secretário de Gestão do Patrimônio, que não foi aqui mencionado, os professores eméritos, os professores, familiares. É muito importante para a Universidade de Brasília este tipo de solenidade, este tipo de honraria. Eu costumo dizer, e é fato, que a universidade se reinventa, se fortalece cada vez que ela concede uma honraria como de professor emérito. O professor emérito, ele traz toda a nossa história, como nós vimos aqui. Como o professor Venício lembrou, nós não podemos negligenciar que hoje nós estamos num dia de paralisação, estamos aqui funcionando. Então, a universidade, ela também é uma universidade que não está descolada do que acontece na sociedade. Mas, por outro lado, ela respeita a sua história e respeita o seu conselho universitário. Então, estamos tendo aqui hoje essa solenidade em respeito à história, em respeito ao Estatuto da Universidade. Por isso que nós não poderíamos deixar
de fazer esta solenidade. Neste momento em que todos nós passamos, né, por uma situação muito difícil em termos do país e a Universidade de Brasília, é importante que a sua comunidade se veja em pessoas como o senhor, professor Vinícius. Então, o senhor traz para a universidade a força da nossa utopia. Coincidentemente, semana passada, nós aprovamos no Conselho Universitário o nosso projeto político-pedagógico institucional, que o que ainda existia era o de 62. Está aqui a relatora, a professora Rosana Naves, diretora do Instituto de Letras, que fez um parecer belíssimo, e eu tive a oportunidade de conduzir a elaboração desse projeto de 2009 a 2011, democraticamente ouvindo toda a comunidade, e agora esse projeto ficou por aí, e agora, como reitora, nós submetemos ao Conselho Universitário e aprovamos. E, na introdução do projeto político-pedagógico, tem o seguinte texto: Universidade de Brasília, uma utopia a ser conquistada. E retoma os ideais do Darcy Ribeiro, da Universidade Necessária. Então, o projeto político-pedagógico, ele projeta o futuro, mas alicerçado na sua história. E este projeto político-pedagógico, que está à disposição da comunidade, é importante que a comunidade se aproprie dele, porque a Universidade de Brasília tem uma história muito rica, como nós pudemos ver aqui uma parte, né? Eu tenho dito que é mais um desafio por que passamos hoje. E é um desafio que a universidade vai superar. A Universidade de Brasília, neste momento, né, sendo submetida a condições difíceis do ponto de vista da sua própria autonomia, como o senhor citou, a disciplina do professor Luiz Felipe Miguel, mas ela não só se curvou, como ela foi seguida por outras tantas universidades no Brasil e no exterior. Porque nós continuamos sendo uma universidade que indica os caminhos que a sociedade brasileira tem que seguir. E assim a sociedade nos vê. A sociedade nos respeita. Ainda hoje, eu tive a oportunidade, como reitora, de ser condecorada com a distinção, alta distinção do Superior Tribunal Militar, porque a Universidade de Brasília é um exemplo para a sociedade. E ela continuará sendo assim, independentemente de crises momentâneas que vivemos ao longo da nossa história. Também eu sou ex-aluna, em 86, vivemos também momentos difíceis que muitos de vocês estavam aqui já como docentes, levando a universidade à frente, apesar daqueles momentos. E este ano, todo ano temos uma comemoração, um símbolo que nós comemoramos, né, um mote, e este ano é o UNB Mais Humana, justamente por esse momento difícil por que passa a sociedade, não só brasileira, como mundial. E em função que este ano completam 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa Secretaria de Comunicação, que estava aqui a professora Thaís, está fazendo uma campanha belíssima. A professora Thaís está por aqui. E cada um de nós foi chamado a declarar um dos artigos da Declaração dos Direitos Humanos. E eu escolhi o artigo 19, que diz que é o artigo da liberdade de opinião e expressão. Por que eu escolhi este artigo? Porque este é um artigo fundamental, é um dos artigos fundamentais da Declaração dos Direitos Humanos e expressa a utopia da Universidade de Brasília. Nós somos uma universidade fundada no direito universal de opinião e expressão. Então, por isso, neste momento, conceder o título de professor emérito ao professor Vinícius é uma forma da universidade dizer para a sociedade que o professor Vinícius representa os princípios fundamentais da Universidade de Brasília, entre eles o princípio de opinião e expressão. Muito obrigada. É a Universidade de Brasília que agradece ao senhor por todos os serviços prestados e por todo o ensinamento que o senhor tem feito para todos nós, que somos ex-alunos e também ex-professores e atuais professores. Com essas palavras,
eu declaro encerrada esta sessão solene de outorga de título de professor emérito da Universidade de Brasília ao professor Vinícius Arthur de Lima. Boa noite.